tiver com os microfones ligados, aí deixa ele desligado e qualquer coisa, né? A gente aí é só interromper e nós conversamos. Hoje nós estamos eu não tenho número aqui. Quem tiver aí pode passar aí, ligar, passar para o companheiro. Mas o tema é o problema do esquecimento. E é muito interessante esse item, né? Nós vimos na semana passada sobre recebendo explicações, né? A questão dos reflexos da mentalidade humana, né? As irradiações dos nossos pensamentos. E eu até encontrei nesse livro, nas trilhas de André Luiz, até um complemento para isso que a gente vai falar hoje também, bem esclarecedor, tá? É um assunto muito interessante. Ele começa assim. Todo mundo se encontrou aí? Tá tudo ok? Tá, né? Então tá bom. Quando o benfeitor terminou, indaguei então acerca do meu próprio estado íntimo. Já que findara a minha existência no veículo de carne, por que não reentrar na posse do passado? Eu acho isso tão interessante, né? E não ele não é o primeiro que sempre pergunta isso. A gente pode ver isso até no André Luiz também, né? Esse questionamento, assim, desencarnei, né? Já voltei ao plano espiritual, já não tenho mais nenhum liame com o planeta, né? Por que eu não consigo, em alguns casos, por que eu já não consigo relembrar as minhas vidas anteriores? Né? Mas, Rosângela, é muito comum você. A gente sabe que o Livro dos Espíritos é um livro assim generalista, né? Ele não Uhum. fala assim detalhadamente para cada tipo de espírito e no nível de evolução que ele está. Então, todo mundo acredita, lendo só o Livro dos Espíritos, que você morreu, quando você acordar lá do outro lado, você lembra de tudo. É, Aí você vai vendo as obras subsidiárias, vai ver que não é assim. não é assim, né? Precisa de uma permissão, se aquilo vai ser saudável para você, se aquilo não vai trazer mais transtorno para você. A gente vai ver que tem gente que é autorizada a lembrar de uma encarnação, duas encarnações. Não vai lembrar de tudo. É, isso aí. E é Depende do exatamente o que a também. gente vai ver aqui, um exemplo que André Luiz traz, muito interessante, que vai fechar até esse tema aqui que a gente está estudando, porque é exatamente isso que você está falando. O Livro dos Espíritos ele traz tudo de uma forma geral. Lógico, um espírito, assim, vamos dizer, elevado, que desencarna, ele tem esse contato, mas é a elevação dele, já está preparado para isso, né? Essa coisa toda. Olha, boa noite, é o Natinho. Oi, Peraí. Oi! oi, Oi, boa noite. Hoje eu tenho visita. olha que lindo. Isso, meu neto. Vai Seu dormir com neto. a vovó hoje. Oh, que coisa boa. Tá? Então, olha. Beijo. Tchau. Tchau, querido. Tchau. Aí, conforme a gente está falando aqui, né? Aí ele ainda continua. Por que razão não lembrava o período anterior ao meu retorno à carne? Por que me surpreendia ante os espetáculos da vida livre, se da vida livre me ausentara um dia, a fim de reencarnar-me? Não seria a morte simples regresso da alma ao pátrio lá? Em que causas se me enraizaria o esquecimento, né? São aqueles questionamentos que o irmão Jacó está fazendo ao benfeitor, o irmão Andrade. E ele continua assim: o irmão Andrade ouviu-me sereno e informou que a reencarnação e a desencarnação constituem vigorosos e renovadores choques para o ser e que, se em alguns casos era possível o reajustamento imediato da memória, quando a criatura já atingiu significativo grau de elevação, na maior parte das vezes, a reabsorção das reminiscências se verifica muito vagarosa e gradualmente, evitando-se
perturbações destrutivas. Foi exatamente isso que você falou, né, Célia? Tá? Aí eu vou dar uma paradinha aqui nesse parágrafo e vou buscar aqui nas trilhas de André Luiz, esse livro, lembranças de encarnações, esse aqui, tá vendo? É porque fica ao contrário, não aparece, né? Lembranças de encarnações anteriores no plano espiritual, é o título do texto. E ele começa assim: no livro Nosso Lar, encontramos explicações esclarecedoras sobre este tema numa conversa entre André Luiz e a senhora Laura. Certo dia, ao abordar assunto relativo à sua família, disse a nobre senhora: mesmo o presente sendo alegrias, o passado chamava contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. E isso ele está destacado até em itálico, né? Então, eu vou repetir. Mesmo o presente sendo alegrias, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Esta frase despertou a curiosidade em André Luiz, externando que, até aquele momento, não pudera conhecer quase nada em relação ao seu passado espiritual. Aquilo que eu falei, né? Muitos querendo ter esse conhecimento, né, do passado espiritual, por que não se lembrava logo, embora o irmão Andrade diga que esta lembrança ela vem gradualmente e vai ser de acordo com o espírito, se vai ser bom para ele. Porque, às vezes, não é porque ele está desencarnado, o espírito desencarnado, sabe que a morte não existe e não sei o que, passou, mas será que ele está preparado para saber do passado dele lá? Essa é a questão, né? E aqui diz assim: ela explicou que teve de esperar, pois geralmente geralmente é indispensável que primeiro a pessoa se despoje das impressões físicas. Quer dizer, ela teve que esperar para que isso ocorresse, porque ela precisava se despojar ainda das impressões físicas da atual encarnação, da reencarnação dela. Continua. Informou que é preciso grande equilíbrio para poder recordar edificando. Exatamente o que você estava comentando, né, Célia? É preciso reequilíbrio. Se não tiver, não vai ter como ter essas lembranças. Continua em destaque em itálico, né? Ele diz assim: todos temos erros, ela que fala, dona Laura, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna, disse a senhora Laura. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz, do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos, como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e, se tentam burlar esses dispositivos da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Olha só que responsabilidade. Marisa, eu não sei se você pegou, você está entendendo o que eu estou colocando aqui? Não sei se você pegou, tá? Ah, então ótimo. Aí ele continua, olha só o que dona Laura, né, coloca, a senhora Laura coloca, e como isso é sério. Vou repetir: as demais são devidamente controladas no domínio da reminiscência. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, então isso daí serve tanto para o desencarnado e muitas vezes até para o próprio encarnado.
Você lembra, Célia, eu não sei se você ouviu a Miriam contando que fez um trabalho de terapia de vidas passadas, que foi com um terapeuta, eu sei até quem é, e não, foi indicado por um terapeuta, que eu sei, por um psicólogo, e quem fez foi uma pessoa que ela não era psicóloga, ela era, vamos dizer assim, era terapeuta, mas sem uma formação nesse tipo vamos dizer assim, nesse tipo de trabalho. E o que aconteceu? Ela fez a terapia com essa amiga nossa, né? E essa amiga nossa, pelo que ela. Eu estou falando porque ela colocou para a gente lá no trabalho, no estudo, ela colocou que ela tinha sido, ou então os irmãos eram tudo inimigos dela. E ela tem, se ela mesmo coloca, ela tem problema de esquizofrenia leve. Aí agora a gente, e sempre, toda vez que a gente toca nisso, ela sempre posta, né? Ela sempre coloca isso. Olha só a responsabilidade. E isso ela encarnada. E pelo que a dona Laura fala aqui, né, desse desequilíbrio e a loucura, pode até o desencarnado, porque ela aqui está conversando com o André Luiz. E, Rosângela, no caso dela, não adiantou nada ela saber isso, Não, porque exatamente ela está repetindo a mesma situação. sim, não. Ela pouco se dá com os irmãos É, e passa uma vida difícil pra caramba. mas ela tem problemas. E isso piorou. Ela mesma falou que depois que ela teve isso, ela soube dessa história, ela surtou. Ela já tinha surtos, ela já tinha problema. Com isso, ela surtou. Ela mesmo conta, em 2000 e pouco, sei lá quanto foi. Né? Olha só. Né? É muito esse negócio de vida, sabe? Descobrir o que aconteceu no passado é uma coisa muito séria. É muito sério. E a gente vê aqui pelo que a dona Laura está falando, o desequilíbrio pode levar ao desequilíbrio e à loucura do desencarnado. Porque ela aqui está falando do desencarnado. E a gente vê que pode levar também ao encarnado. Será que está preparado? Será que muitos de nós estamos preparados, de repente, para saber o que eu fui, o que eu fiz, que meu filho fez isso, eu fiz aquilo com meu filho, ou não sei o quê, o meu vizinho? Não estamos. Não é que essa terapia de vidas passadas, ela seja, por exemplo, quando eu tive o meu processo de depressão, o meu terapeuta foi o Milton Menezes. Foi até do livro dele que eu li um texto no domingo, que eu fiz um trabalho com o pessoal de educação dos sentimentos, e li um texto dele, do livro que ele tem, O Sentido do Sofrimento, no domingo. Ele foi, para mim, um divisor de águas, mas eu, quando ia fazer a terapia com ele, não era só isso. Essa ferramenta só era usada quando ele sentia a necessidade. Ele observava, mas ele é um formado. Psicólogo Agora, formado. isso, Rosângela, a gente vê no livro dos Espíritos que o esquecimento é uma dádiva divina. Com certeza. É uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente se reconcilie sem trazer o ódio pela pessoa. Às vezes ele é tão forte que você ainda se ressente com a pessoa, né? Com certeza. Às vezes você já recebe um filho já não gostando dele. Sim, claro. Com toda certeza. Mas, de modo geral, você às vezes abraça o inimigo, beija, adora, ama. É uma oportunidade única de você se resgatar uma situação, resolver um problema. Quer dizer, se não fosse para isso, para que ia ter o esquecimento? Se fosse para você ficar descobrindo o que você fez no passado. Pois é. Vocês lembram? Eu acho que foi com vocês que eu contei aquela história da Anete, da mãe que teve a filha e não conseguia amamentar a criança, porque a criança ia no colo de todo mundo, lembra? Né? E ali não foi no passado, foi na própria sala do parto. Quando a mãe só fez assim, é uma menina, pronto, acabou. Criou o espírito da menina, ouviu que estava ali, criou uma desavença que ela teve que tentar resolver aquilo até antes de chegar a uma certa idade, porque senão aquilo ia ficar muito marcado naquela criança, né? E aqui, aí a senhora Laura continua. A senhora Laura explicou que quando se aclarou a visão interior
As lembranças vagas lhe causavam perturbações. Diante disso, ela e o marido foram encaminhados ao Ministério do Esclarecimento, onde tiveram acesso, em primeiro lugar, aos seus arquivos pessoais, obtendo conhecimento das próprias memórias durante 2 anos, abrangendo o período de 3 séculos. Olha só como é que é interessante, né? Não tiveram permissão para conhecer fases anteriores, pois ainda não estavam capacitados para tal. Durante 2 anos, tiveram acesso apenas a 3 séculos. Não tiveram mais porque eles não tinham condições, como lá espíritos desencarnados, de voltar ao passado lá para trás, né? Às vezes eu brinco muito, né, com o pessoal do CEOI, Aninha, né? Fala assim, é tudo do bando de alarico, não sei o quê, aquela coisa toda, né, Alberto? Bando de alarico. Mas será que se fosse dado realmente condições para nós? Eu quero saber se eu fui, o que eu fiz na época da alarico. Será que eu aguentaria o tranco? Você aguentaria o tranco, Alberto? Eu devolvo essa pergunta. Você aguentaria o tranco? Nem pensar. Porque uma coisa é certa, não tem ninguém, nenhuma vítima, não tem. Às vezes eu brinco e falo, olha, não vamos pensar que temos aqui soldadinhos de alarico. É de general para cima, se tem alguma coisa de general para cima. Estrategistas, fazia, tudo. Não tem essa, não, olha, é porque eu era o soldado dele, ele dava ordem, eu cumpria. Não, que nada. Tenho certeza, a gente abraçava Larico mesmo e era o quê? Era o rei dos visigodos e a gente tinha aquela energia com ele. Aí parar e pensar assim, será que eu tenho condições de saber como é que eu fui? Porque, Rosângela, você podia até ser subalterno na hierarquia, mas e o teu sentimento naquele movimento todo? Com certeza. Aí que o que ficou registrado é o sentimento que É, você tem naquele momento. Se daquele tu era momento. mandar, o que você sentimento vibrava? Aí que está a questão, né? Com certeza, né? Porque Jesus teve também como outra reencarnação o cardeal Richelieu. E com certeza a gente foi atrás, né? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Com certeza a gente também foi atrás. E tantas outras, né? Você, Ana, o que você acha? Eu estou perguntando do pessoal do CEOI, porque o mentor da casa é Jesus Gonçalves, né? E que foi uma das reencarnações dele, ele foi o rei dos visigodos, Alarico I e Alarico II. Ana, e você, o que você acha? Quer saber? Eu te conto. Quer? Não? Rosângela, Vocês não estão no mesmo centro à toa, hein? Vocês participaram das mesmas batalhas. Com certeza, né? não, e é sempre bom a gente contextualizar o seguinte, que com a queda do Império Romano, no finalzinho da influência do Império Romano, foi Alarico com o exército que invadiu Roma. Quem derrubou o Império Romano foi Alarico. Foi Alarico. E só não acabou com as igrejas a pedido de Santo Agostinho. Os templos religiosos ficaram todos de pé. Ele arrasou o resto, né? E Agostinho é o mentor de Jesus Gonçalves, né? Então, só não acabou por isso, que Santo Agostinho foi até ele e ele pediu os soldados que decapitassem ele, os soldados não quiseram decapitá-lo porque ficaram com medo que, se decapitar, dá azar, decapitar bispo, não sei o quê, aquela coisa toda, né? E ele ficou assim indignado com a presença de Agostinho, do bispo lá falando com ele. Ele se considerava o rei do mundo, né? E era aquela coisa, né? Então, Ana, o seu microfone está com pifado?
Tá? Fechado. Ah, Tá fechado. Ah, então por que você não me respondeu, hein, general de Alarico? Ó, ficou caladinha ali. Devia ser assim, ó, coladinha com ele. Aí, até emudeceu. O microfone até. Mas não está saindo som. Eu vou continuar aqui então. Depois disso, foram submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Olha só o trabalho que tem que ser feito. E é o que está nos trazendo o Jorge Reis, que é o autor desse livro, né, está nos trazendo, que depois disso foram submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Percebemos, pela declaração da senhora Laura, que conhecer o passado é uma condição exigida pelo próprio espírito no momento em que ele se sente preparado, ou seja, é uma necessidade, tá? Então, conhecer esse passado vai ser uma necessidade, mas quando esse espírito está preparado. Porque até então, né, muitas vezes a gente pensa assim, será que essa reencarnação que eu estou tendo, eu já estou resolvendo esse problema que foi num passado recente? Ou será que ainda tenho que passar por outra, vamos dizer assim, passar por outra reencarnação para saldar a minha dívida? Que às vezes a gente acha que está resolvendo a nossa situação agora. Aí a gente vai chegar lá de volta e falar assim, agora você vai para lá para reparar. O quê? Mas eu achei que eu estava reparando. Não, você estava na prova. Agora é a hora da reparação. Já pensou? Então é bom a gente ter catalogado direitinho, né? Porque para a gente poder entender. E isso, conforme está sendo colocado, é uma necessidade do próprio espírito. E aí continua. No caso dela e do marido, a própria consciência chamou-os a isso. Somente a partir daí é que puderam conhecer uma parcela do passado, isto sempre com a orientação e o amparo de departamentos especializados para tal. A dona Laura é a mãe de André. Não, né? É a mãe de Lísias, né? A mãe de Lísias. É a mãe de Lísias, tá. Né? É a mãe de Lísias. No livro E a Vida Continua, conhecemos a história de Ernesto Fantini e Evelina Serpa. Ambos conheceram-se rapidamente na crosta terrestre e, após desencarnarem, foram recebidos na mesma cidade espiritual, em uma instituição de recuperação e repouso. Eles, a princípio, desconheciam que estavam desencarnados, como a maioria dos internos naquela cidade. Mais tarde, quando começaram a se conscientizar da nova condição, iniciaram o tratamento psicológico no Instituto de Proteção Espiritual. Lá foram atendidos pelo instrutor médico Ribas, responsável pela clínica psiquiátrica. Caramba, eu li muito rápido, né? E estou relendo agora, eu falei, meu Deus, a gente vai, se depender, você vai uma clínica psiquiátrica ainda, é mole? Que isso, né? Quando o instrutor Ribas começou a atender Fantini, este ainda apresentava certas dúvidas sobre sua condição atual. Portanto, foi logo questionando que se realmente estava morto, consequentemente, seu espírito tinha voltado à condição natural. Então, por que não se lembrava do tempo em que vivia na condição de espírito livre? Teríamos sofrido, enquanto no plano físico, uma dilatada hipnose, né? É interessante, né? Querendo pegar o médico, né? Ué, se eu estou morto, eu tinha que lembrar tudo o que aconteceu da minha vida. Por que eu não consigo me lembrar? Então, eu estava, né, conforme ele está dizendo aqui,
Teríamos sofrido, enquanto no plano físico, uma dilatada hipnose? Aí responde Ribas: até certo ponto, sim. Respondeu Ribas: a passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da madureza, com as responsabilidades e compromissos consequentes, estruturam em nós a individualidade eterna, uma personalidade nova que incorporamos ao nosso patrimônio de experiências. E a gente vai ver que cada reencarnação vai ser uma reencarnação. É diferente. Né? A cada momento que eu venho, que eu retorno, às vezes, lógico, né? Eu não vou retroagir. Tá? O espírito não retroage. Ele pode, no máximo, permanecer estacionado, né? Mas ele vai adquirindo algumas coisas. Né? Então, a cada momento que nós estamos aqui, momentos que estamos vivendo, porque a vida é uma só. A gente sabe que a vida é uma só. Fomos criados uma vez só. Temos o quê? Vamos dizer, várias reencarnações. Né? Alguns falam, tem várias vidas. Não, a vida é uma só. Fomos criados simples e ignorantes. Vida. Agora nós vamos ter várias reencarnações, vários momentos encarnados num planeta, adquirindo conhecimentos, se melhorando, se burilando, né? Ele continua: é compreensível que no espaço de tempo que se nos sucede, imediatamente à desencarnação, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada nos porões do ser. Isso, porém, é francamente transitório. Gradativamente reaveremos o domínio de nossas reminiscências. Gradualmente. Porque aquilo que a gente sabe, muitos não conseguiriam resistir a ter, vamos dizer, todo o passado dele assim. Não vai conseguir. E isso é uma, vamos dizer assim, é a bondade e a justiça divina se fazendo, né? Por que a gente ter que reencarnar e saber, né? Tanto é que, às vezes, quando a gente tem nas nossas reuniões mediúnicas, dependendo do esclarecedor, doutrinador, como for, quando os espíritos, não é quem está encarnado, o esclarecedor, o doutrinador encarnado, que tem que fazer reminiscência, vamos dizer, recordação do passado com o espírito. Isso parte da espiritualidade. Porque podemos cair numa rede muito, muito complicada. Né? Geralmente a gente sabe quando isso está acontecendo, porque o espírito geralmente usa algumas palavras tipo assim: eu não quero ver isso. Por que tem que me mostrar isso? Aí você liga o... Opa! É sinal que estão mostrando alguma coisa para ele. Porque se é para falar sobre o passado, deixa os desencarnados. Não vai ser, não pode ser nós encarnados. Olha, eu vou fazer com você uma regressão de memória. Não. Não. Porque a gente não sabe. Né? A gente não tem esse poder para fazer isso daí. Tá? E isso parte da espiritualidade para nós, não é da gente para a espiritualidade. Né? Aí já a pessoa chega na hora, você vai fazer a regressão com aquele espírito e ele acaba, se ele for mais esperto que você, regride você. Eu quero ver o que você vai fazer. Já pensou? Né? Fala, tá, você quer que eu veja isso? Tudo bem, mas tu estava junto comigo. Vai falar o quê? Né? É complicado. Este pequeno trecho reafirma claramente que todos, ao partirem para a pátria espiritual, mantêm as mesmas características e a mesma personalidade humana da mais recente encarnação. Isto é muito lógico, pois o que vamos necessitar primeiramente é refletir sobre o que fizemos ou deixamos de fazer.
o que edificamos em nós e à nossa volta, e o que destruímos pela incapacidade de cumprir os objetivos traçados para o nosso sucesso como espíritos eternos. Penso que estas informações são suficientes para nos esclarecer realmente sobre o que é necessário para o homem após o seu desencarne. Quanto ao conhecimento de outras existências, fica à mercê de nossas necessidades e não de nossa curiosidade. Porque se for necessário, por isso que o terapeuta é uma pessoa que ela estuda, ela vai buscar se informar, não é aquela informação assim, vem aqui que eu vou dizer o seu passado. Não, não é isso. E não pode ser isso, né? Como ele diz aqui, penso que estas informações são suficientes para nos esclarecer realmente sobre o que é necessário para o homem após o seu desencarne. Quanto ao conhecimento de outras existências, fica à mercê de nossas necessidades e não de nossa curiosidade. Estejamos cientes de que elas nos serão apresentadas no momento em que tivermos adquirido equilíbrio psicológico para conhecê-las. Por isso que eu citei, né, a nossa companheira, né, que ela fala sempre isso abertamente, então ela não fala reservadamente, então eu citei como exemplo exatamente isso, porque no caso dela, ela já tinha um problema, quer dizer, foi feito, e no caso dela encarnada, hein, foi feita uma regressão que foi pior a emenda que o soneto, aí piorou a situação dela, né? Piorou muito, e isso a gente vê casos e casos. E na espiritualidade, os espíritos, assim como o Jorge Reis tocou e trouxe exemplos de nosso lar e de A Vida Continua, na espiritualidade é a mesma coisa. Como vimos a senhora Laura, né? Durante 2 anos, foram há 3 séculos, passado. Não, vocês não tem como vocês tomarem conhecimento agora sobre isso. Não que não vá tomar conhecimento, mas naquele momento não tinha como. Né? E a gente vê a responsabilidade, o cuidado, né? Por exemplo, às vezes a gente pensa assim, que tem pessoas que, eu vou como ranceniano. A espiritualidade sabe que muitas vezes você não está preparado para aquilo. E você deve ter cometido algum deslize muito difícil, né? Mas você vem uma, vem duas, na terceira já fala assim, olha, agora já está na hora de você reparar o que você fez. Aí a coisa pega, né? E depende, né? Aquele do anãozinho, né, Célia, que você falou do anãozinho, aquele do livro Ação e Reação, né? Ação e reação. Ele ainda, são 1000 anos. Ele ainda 1000 anos, e está na mesma situação de antes. E não pode ficar nem do lado de lá, nem do lado de cá em condições de agir. Observa como isso é muito, muito sério. Quer dizer, então ele veio naquela condição totalmente assim, né? Sei lá, até para não usar o pensamento para poder trabalhar aquela situação nele, para ele poder voltar e reencarnar e ir resgatando a dívida dele. É porque nós pensamos assim, puxa, mas 70 anos, será que para mim já não dá 70 anos, 65 e tal? O que é 70, 65 para a eternidade? É nada. É o que os amigos espirituais falam. O que são 60 anos? O que são 100 anos? Né? Quanta coisa realmente a gente vai ter que vir. Nós somos espíritos milenares. Quanto de coisa que não tem aí por aí afora, no nosso passado, na nossa. Né? A gente vê, por exemplo, uma das reencarnações de Pedro II, ele foi aquele romano que espetou. Como é que é? Suplínio? Eu esqueci o nome dele. Que espetou Jesus
Levínio, Suplínio, alguma coisa assim. Passado séculos, aí, né, Jesus conversa, é chamado, você vai reencarnar no Brasil como imperador, tal, vai sofrer isso, aquilo. É Suplínio Tarquínios, por É acaso? Suplínio, isso, Suplínio. Suplínio Tarquínio? Isso, Suplínio Tarquínio. É Dom Pedro II. É? É. Sabia. Né? Quer dizer, então quantos que vão precisar de muitos séculos ainda está preparado para isso, né? E aí, voltando ao nosso livro, na outra página que diz, podemos... Não, é Longínio. É Longínio. Pensei que era Suplínio. Tinha um ínio no meio. Eu falei Suplínio. E ela virou até santo. Longinos, né? Longinos. Longinos. É Longinos. Suplínio Tarquínios é 2000 anos. Ele era o... Bezerra? Não, o Suplínio Tarquínios era de 2000 anos. Ele fazia parte da história de 2000 anos atrás. 2000 anos. Tá. Eu me confundi. E como é que é o nome dela? Longinos. Longinos. Longinos da gente, né? Porque Deus me livre, né? Fazer isso. E eu acho que o Bezerra de Menezes, ele tem Bezerra. Tem uma reencarnação de Bezerra, acho que é na época do Cristo também. Agora eu não estou lembrando. Se alguém... aquele baixinho. Zaqueu. Que todo mundo canta. Zaqueu. 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 Isso aí. Podemos simbolizar, no livro agora, tá? Do irmão Jacó. Podemos simbolizar a mente numa casa suscetível de povoar-se com valores legítimos ou transitórios, quando não esteja atulhada de inutilidade e viciações. Eu me lembrei muito aqui, quando ele fala sobre numa casa, né, a casa mental, eu me lembrei de um exemplo. Marisa, se você me equivocar, me corrige, no programa que a gente assiste do Haroldo, ele falando da casa mental, ele dando exemplo, né, assim, por exemplo, tem do iceberg, né, tem aquela parte que fica por cima, que são as nossas lembranças mais assim, né, fáceis. E tem no meio o intermediário e tem o mais profundo, né, que são aquelas, que é o nosso inconsciente mais profundo. Ele até deu um exemplo como se fosse a água, né, e no meio a correnteza, e lá no fundo, que seria aquela, não é uma lama, né? Mas é onde está o nosso inconsciente. Essa é a nossa casa mental. E Teresa d'Ávila tem um livro, As Moradas, né? E é muito bacana. Eu tenho esse livro, o Castelo Interior, As Moradas, né? Onde a consciência fica no centro. Mas para você chegar nesse centro, você tem que passar por vários cômodos, né? Então, você mergulhar dentro da sua mente, né? Para você poder trabalhar isso. E isso é o que ele está dizendo aqui. Podemos simbolizar a mente numa casa suscetível de povoar-se com valores legítimos ou transitórios, quando não esteja atulhada de inutilidade e viciações. Se nossa mente, muitos de nós, estamos com a nossa mente atulhada de inutilidade e viciações, tá? Não é porque desencarnamos que essas, vamos dizer, essas inutilidades, essas viciações se acabaram. Elas provavelmente, quando a gente desencarna, elas ficam muito mais claras. Então, por isso que eu agora estou entendendo por que aquele casal vai para o hospital psiquiátrico, lá no plano espiritual, porque a gente tem que trabalhar isso, né? Tomara que o SUS funcione lá, hein?
Porque é muito tratamento. É incrível, né, Tem gente? que ter assistência gratuita. É muito tratamento mesmo. E aí a gente para e pensa, Célia, naqueles, então, que aceleram a morte. Ó, lá a dona Ivone coloca, né, que eu até estava hoje, Célia, estava vendo alguma coisa, ela tem uma ligação com Leon Denis muito forte, né? Nossa mãe do céu, né? Dentro, lá no livro Memórias do Suicida, lá nas trevas, é nas trevas que se fala, que eu não li o livro todo, eu só li só até a metade, né? Há um hospital psiquiátrico dentro das trevas, para a gente ver como a situação é muito, extremamente delicada. Há um hospital psiquiátrico lá dentro, nas trevas, para aqueles espíritos que estão em condições assim que realmente não tem como, né? Alimentando-se na crosta da terra com muitas ideias e paixões não perduráveis, aproveitadas pelo espírito apenas por material didático, a não ser em processo expiatório para esvaziar-se do mal ou da ilusão. Não lhe é possível o mergulho indiscriminado no pretérito, medida essa que lhe seria ruinosa, mormente na ocasião em que se desempecha do corpo denso de carne. Olha, aqui ele está colocando, né? Falando do desencarnado. Olha a responsabilidade. Seria medida essa que lhe seria ruinosa, mormente na ocasião em que se desenfaixa do corpo denso de carne. Porque, quer queira, quer não, o corpo denso faz com que muitas coisas você não se lembre. Embota, né? Então, se você se desenfecha desse corpo de carne, fica o espírito livre. Imagine no momento que você se desenfecha, né? Você desencarna, está lá do outro lado, vem todas as lembranças. Não aguenta, nem como espírito. Imagine, e isso a gente observa, né, a colocação do irmão Jacó sobre isso, a seriedade disso, né? Como ele coloca aqui. Porque, quer queira, quer não, e a gente escuta muito falar, quando nós estamos encarnados, muitos dos nossos, vamos dizer assim, dos nossos equívocos passados, fica embotado, né? Eu estou me achando assim já um espírito querendo já indo para a regeneração, estou maravilhosa e no fundo não sou essa batatinha toda, né? Então é muito importante algumas vezes, algumas reencarnações, aonde muitas vezes o espírito ele não chega nem na espiritualidade maior, do umbral ele já retorna. Muitos já retornam. Não tem como viver com aquela, vamos dizer, com aquela dor, com aquele pensamento, com aquela perseguição de inimigos, né? Quantos precisam ser reencarnados? A melhor solução para ele é ser reencarnado do jeito que for, do jeito que ele tiver, sabe? Voltar daquele jeito mesmo. É uma forma que, pelo menos, que ele não vá ser encontrado. Alguns acabam sendo encontrados por eles mesmos, pela atitude deles, né? Vamos dizer, ele está naquele corpo para ninguém. Uma vez, não sei quem foi um dos palestrantes, alguma coisa assim, que ele colocou, ele falou assim: você pensou que eu não ia te encontrar? Você veio num corpo de homem, mas eu sei quem é você. Né? Ele contando a história de um espírito que encontrou. Você está disfarçado no corpo de homem, mas eu sei quem é você é fulano, assim, 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 e começa a falar sobre tudo que esse espírito tinha feito com ele. Não adianta você se disfarçar nesse corpo, porque eu te encontrei. E algumas vezes se encontra mesmo, né? Mas não podemos esquecer que também temos auxílio da espiritualidade maior.
ela nos ajuda, ela nos orienta, né? Por isso, para muitos de nós, a necessidade de estarmos sempre com o Evangelho, trabalhando o Evangelho, fazendo as nossas preces, fazendo o nosso Evangelho no lar, como espíritas, né? E aí a gente, às vezes, vê situações assim que deixa a gente assustados mesmo, né? Às vezes, por exemplo, num dos livros de Ivone Pereira, não sei qual numa das reencarnações dela, um espírito induz ela ao suicídio. Mas é tão interessante que ele faz tanta coisa que quando ela comete o suicídio, a personalidade, aquela personalidade, o espírito olha para um lado, para o outro, tipo assim, para ver se ninguém estava vendo que ele tinha induzido a cometer aquilo ali. E ele começa a sair correndo. Ele achando que ninguém ia descobrir, ninguém ia ver que foi ele que induziu aquela personalidade que vinha a ser a dona Ivone Pereira, né, ao suicídio. Ela foi uma daquelas. Num desses livros, não sei se é Cavaleiro de Lumière ou se é Nas Voragens do Pecado. É a trilogia que tem, né, desse livro, que é maravilhoso. Essa trilogia é maravilhosa, né? E ele sai correndo. Tipo assim, sei lá, acho que ninguém está me vendo, não. Né? E aí eu imagino, por exemplo, né, eu sempre coloco isso, aquele massacre em Ruanda, em 1994, né? E aquele também, aquela possessão, Morzine, lembra, Célia? Que nós conversamos, que você falou que a pessoa atravessava a ponte, não tinha influência nenhuma. A gente não sabe a influência espiritual que vem do lado negativo, e a gente parece, puxa, mas e a espiritualidade? E o livre-arbítrio de cada um? E aí? Como é que fica? Né? A gente muitas vezes escolhe. Né? A gente vê eu fico pensando naquele massacre em Carandiru. Gente, às vezes eu paro e falo assim, meu Deus, ali deveria ter todo tipo de espiritualidade da forma, sabe, mais trevosa possível, tanto de um lado quanto do outro. Não, embora também tivesse os amigos espirituais para resgatar, era o que tinha a fazer, era resgatar alguns, e alguns ainda continuavam, né? Ainda continuavam naquela triste, vamos dizer, naquela triste psicosfera, né? Aí ele aqui termina assim: explicou que alguns companheiros usam excitações e processos magnéticos para adquirirem a lembrança avançada no tempo. No entanto, de acordo com a própria experiência, aconselhava submissão aos recursos da natureza, de modo a retomarmos o pretérito com vagar, sem alterações de consequências deploráveis, até que um dia, plenamente iluminados, possamos conquistar a memória integral nos círculos divinos. E essa é a história. E a gente para e pensa assim, né? O que eu li sobre ali, nas trilhas de André Luiz, né? O que ocorreu nos livros, né? E a vida continua, e no livro Nosso Lar, né? O que estou lendo aqui do irmão Jacó, esse cuidado mesmo que a própria espiritualidade tem para que essas lembranças venham no momento exato. E olha que aqui o irmão Jacó nos coloca que alguns companheiros usam excitações e processos magnéticos para adquirirem a lembrança avançada no tempo. Quer dizer, até do outro lado, há espíritos, muitos espíritos, que usam esse recurso, porque querem saber sobre reencarnações passadas. Né? Quer dizer, então, não é só coisa de terreno, de nós aqui encarnados, não. Como desencarnados, alguns ficam induzindo, né? Querendo saber como é que é. E aquilo que a gente sabe, por exemplo, né?
Muitas vezes a gente fala assim, quem não conhece a doutrina, né, não estuda, morreu, está bem, está nos braços de Deus, está no colo, está não sei o quê, está tudo bem. A gente até entende quem não tem o conhecimento, mas só que até como desencarnados, nós temos muita responsabilidade também, né? Tem um livro do Silveira Sampaio, eu esqueci o nome, eu estou com a capa do livro na mão, na mente, esqueci. Né? Aí ele é repórter, né? Como repórter. E aí ele chega perto de um espírito, e o espírito está muito choroso, né? Desesperado, e o espírito começa a contar sobre a vida dele para o Silveira Sampaio, aquela coisa toda, né? Até de Zíbia Gasparetto, se eu não me engano. É um dos primeiros livros dela, né? E aí, porque ele queria o endereço da família ou da filha, alguma coisa assim, porque ele estava com muita saudade, que ele queria ir, tal, lá, aquela coisa toda. E aí, Silveira Sampaio, muito emocionado, sabia da história dele, ou sabia alguma coisa, ou sabia até do endereço. No momento em que Silveira Sampaio vai falar para o espírito, o mentor se materializa e fala: pode parar. E aí o espírito fica indignado, ele começa a falar um monte de coisa. E esse livro, ele é muito interessante, eu não sei se é Mensagens do Além, mas não é isso não. Eu sei que é Silveira Sampaio, agora só que eu esqueci o nome. Cada texto tem uma característica. Essa característica chamava-se o polido. Ele apresenta-se muito educado, um espírito altamente. Quem olha pensa assim que já está como espírito, sabe, superior mesmo, espírito puro. E aí o mentor diz para ele o seguinte: não, porque o que ele quer é ir para casa, voltar para casa para obsidiar a família. Ou mais ou menos isso, né? Então, a gente observa que até muitas situações aqui, como na espiritualidade, olha como é que elas vão, né? E isso, às vezes, a gente escuta as pessoas falarem assim: não, deixa para a próxima vida, na próxima vida eu faço isso, na próxima vida eu mudo. Gente, não tem essa de próxima vida, porque você não sabe o comprometimento que você tem agora, e mais, fora o compromisso que você vai ter que trazer também quando você retornar. Se a gente não está segurando, ou alguns não seguram a onda com esta reencarnação, imagine eu jogar essa reencarnação, empurrar com a barriga, deixar para a próxima, e aí, como é que faz? Né? Então, isso é o que nós teríamos para hoje. Tá? Rosângela, fala. Aqui no livro que a gente estuda no domingo, né? Educação de Sentimentos, estudo de domingo tem a seguinte frase que tem a ver com o que a gente está aqui estudando. A frase é a seguinte: todo ato, toda experiência fica registrada e passa a integrar o patrimônio crescente e inalienável do espírito. Forma que nós temos um passivo. Tudo que fizemos fica registrado. Isso não tem como escapar dessa lei. A gente sabe que nós, esse planeta de provas e expiações, se já tivéssemos resolvido todo o nosso passivo, nós estaríamos como ser puro, agrupado em outra orbe, em outra esfera, mas aqui em função de débitos, de desvio. É óbvio que a gente também tem já qualidades, conquistas. Claro. Né? Pensando aqui comigo, para você resgatar, poder resolver esse passivo, é o bem, é colocado todo momento, fora da caridade e nossa salvação. O teu agir, porque para você remover tudo isso que está registrado, que não foi bom, tem que ser através de um ato bom, tem que ser através do que aí você vai modificando o teu interior, a tua condição íntima. Isso aí. Então, o vivenciar o bem é o caminho, é necessário. O bem entra aquilo, o homem de bem. Aí lá, todos os itens do bem, o amor e etc. e tal.
Então, o nosso agir, ele é essencial. Por isso que nessa presente ação, a gente precisa estar muito atento no nosso agir. Verdade. Por isso que a gente tem que estar sempre refletindo sobre o nosso agir, para que a gente possa sempre dar novos rumos às tendências, impulsos, condicionamentos, né? Isso aí. Isso mesmo. Alguém mais gostaria de colocar-se do estudo de hoje? O que vocês fazer alguma consideração? Quem falou? Eu. Oi, Ana. Fala, Ana. Olha só, eu acho que todo mundo tem uma noção de que hoje nós estamos melhores do que estávamos antes. Isso é certo, né? Uhum. Então, eu posso imaginar que eu tenha um bandido, um assassino, isso tudo eu posso entender que eu possa ter sido. Agora, daí a eu ter certeza e ver o que eu fiz, é muito diferente. A distância é grande. Principalmente com aquelas pessoas que a gente gosta. Verdade. Tanto que eu fiz como que me fizeram, como é que eu vou lidar com isso? Não consigo. É verdade. E essas terapias são muito perigosas. Porque quando você vai fazendo, não para vidas passadas, mas você tem um problema tão profundo que você não consegue resolver com a terapia normal, aí sim, ele pode até te levar a uma hipnose, mas focando exatamente naquele ponto que está te perturbando. E não você começar a viajar para outros lugares, porque aí embola tudo. Né? O médico, assim, quando ele é preparado para isso, ele só te leva ali, aonde você está tratando, aonde você tem uma imensa dificuldade de resolver aquilo, não está conseguindo resolver. Isso mesmo. Não é? Isso aí. É a atenção que a gente tem que ter, né? Alguém mais quer colocar-se? Rosângela. Oi. Falando. Lendo o Evangelho, tem uma frase que diz que o espírito nunca perde as lembranças do passado. Uhum. Nós estamos temporariamente como que adormecidos nessas lembranças. Isso. Mas a gente não perde. E o Evangelho cita como exemplo o sono. Durante o sono, eu posso estar diante de mim mesmo em outras épocas. Sim. Achei isso interessante. Com certeza. E também o que a colega Ana colocou agora, sobre essas terapias perigosas, né? E você relembrando Milton Menezes, realmente essa terapia, às vezes, é até mal vista dentro do espiritismo, porque a pessoa não conhece. Porque você tendo a oportunidade de estudar com ele, você vai ver que não é um estudo nada assim muito fácil de digerir, não. E as experiências que a gente vê eles fazendo, como são gratificantes, como você vê ali a realidade do espírito. É verdade. E o Milton pertence a um grupo europeu de psicólogos, terapeutas, que está sempre estudando, viajando para a Europa. E você conhece... Conheço ele há anos, nossa. Né? Muito bem. Eu tive a oportunidade também de frequentar estudo com ele, e eu vi vários casos serem analisados dentro dessa técnica, porque existe uma técnica muito bem elaborada. E se você tem um espírita da categoria do Milton, que pode fazer esse fecho assim, de forma brilhante, cada caso que você vê é um caso que você registra bem para toda a vida. Então, eu até estou colocando isso, porque em algumas vezes, eu citando assim, a terapia de vidas passadas, eu senti assim, de forma muito taxativa, não, isso não pode ser, não deve ser prestado atenção, deve ser sim. Existem muitas curas de resoluções que já passaram por diversos médicos, que não são possíveis, e que, na realidade, muito bem conduzida, não é por qualquer um, não. Com certeza. Você citou o mestre aqui do Brasil,
imbecil. Eles têm muita capacidade. É. E ele traz como uma ciência, a parte científica mesmo. Tem que ser investigado, tem que conhecer a técnica para que a resolução do problema chegue de maneira satisfatória. Mas existe Com certeza. toda uma condução, não é, Rosângela? Com certeza. É perigosa assim, a linha está plena de razão, porque tem pessoas que querem ir para lá para saber quem foi, o rei isso, o rei aquilo, e aí não é essa a finalidade dessa terapia. Com certeza que não. Eu achei interessante isso, porque eu li no Evangelho, antes de começar o estudo, essa colocação que nós nunca perdemos as nossas lembranças, não. Elas são temporariamente adormecidas, né? Tanto é que o esquecimento é transitório, e nós podemos até nesta vida, no sonho, no sono, nos encontrarmos como fomos lá da equipe de Gerson. Às vezes eu fico até me perguntando, a toque de brincadeira. Você também, não se inventa, não. É que meu joelhinho está tão ruim, eu fico me perguntando, meu Deus, será que eu andei pisando tanta gente? Nós somos curiosos. Pois é, né? Mas bebeu daquela água lá, já era. Já era, né? E quem faz amizade com a gente também. Não é? E quem faz amizade com a gente também. Tem amizade com a gente, está perdido. A gente está resgatando. Eu me lembro depois dos Jesus, lá nos asilos. Pois é. Os Jesus na poesia. E aí que a gente tem que um dia chegar para conquistar essa memória integral. Pois é. Mas no asilo pode tirar que a gente não estava, não. A gente estava mesmo, era lá como alarico. Como alarico. No final, Rosane, no final não tem que chegar lá na iluminação, na plenitude, na memória integral, tem que deslumbrar o final, de vez em quando, para dar força. Com certeza, com certeza. Obrigada, muito obrigada. Beijo para todos. Beijo, Rosilda. Mais alguém quer se colocar? Senão a gente vai terminar, tá? Mas agora tem uma outra terapia que é bastante interessante, já é antiga, é de Bert Helling, Constelações Familiares. E tem um livro do Divaldo que fala sobre isso. E uma coisa muito legal que fala nessa terapia, né, que eu li alguma coisa, é honrar os antepassados. Não importa se seu pai ou sua mãe não foi o pai ou a mãe que você queria ter, mas precisamos honrá-los. Ele faz parte. Olha, tem muitas coisas assim, e o Milton também faz esse trabalho, e outros que fazem, né? É de Bert Helling, as constelações sistêmicas, constelações familiares, né? Em que faz assim, é mais profundo, né? Quem se interessar, achar bacana, pode procurar e ler sobre isso. Então, vamos terminar. Vou pedir a Célia para fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Alguma coisa mais? Está tudo bem? Todos aqui no planeta Terra? Todos, né? Então, ótimo. Vamos lá, então. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade desse estudo que acabamos de fazer, né? Que consigamos aprender e entender um pouco mais sobre esses ensinamentos que o Mestre e os Espíritos nos trouxeram. Os tempos estão bastante conturbados, mas esperamos que esses estudos nos levem a um futuro melhor, né? Que a gente, aprendendo a olhar o próximo com outro olhar e tornar essa jornada mais proveitosa e assim contribuirmos para o progresso do nosso mundo. Mas pedimos também ajuda a Deus por todos aqueles que retornaram na ignorância, porque muitos que se foram não têm noção nem de que foram e nem tiveram a oportunidade de conhecer essas leis de Deus. Então, que eles recebam o auxílio necessário. Pedimos também por todos aqueles irmãos, por nossos companheiros que estão doentes,
que estão lutando para manter a vida física ainda nesse planeta, e por todos nós. Porque nós também estamos bastante abalados, nós estamos com as nossas vidas transtornadas, mudadas, mas isso tem um sentido. E para isso nós pedimos ao Senhor que fortaleça a nossa fé, para que nós consigamos entender os desígnios dele e com isso modificarmos as nossas vibrações. E nós sabemos que um dia todos nós vamos retornar, mas que possamos retornar de uma maneira melhor, mais saudável, sem dar tanto trabalho do outro lado como alguns dão. Né? E para isso nós pedimos ao Senhor que nos envolva em sua paz, no seu amor, e que a gente persista, não desista nunca de continuar estudando, entendendo e entender essa nossa existência. Graças a Deus. Deixa eu desligar aqui. Só um pouquinho.